Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero que vocês peguem a apostila no bob da cor roxa e abram na página de número 32, tá? Olha lá, vocês se lembram, né, da história do biscoito de gengibre que nós vimos em algumas aulas anteriores, né? Isso, sim, aquela história daquele biscoito doido que sai correndo, ele cria a vida dentro do forno e aí ele sai correndo e então ele se acha porque ele consegue correr bem rápido e muitas pessoas correm atrás dele, né? Até alguns animais. E aí, por fim, o que acontece com ele? Ele se acha tão esperto, né? E uma raposa se aproveita dessa esperteza dele, né? Mais ou menos, porque na verdade não é tão esperto assim como ele achava. E ela dá o golpe nele e consegue comer ele no final da história. É meio estranho, né? Meio chato. Eu fiquei meio chateada com o final dessa história, mas fazer o quê? É só uma história mesmo e é de mentirinha. Mas sobre essa história, nós aprendemos o que mesmo? Sobre gengibre, isso mesmo. Para fazer um biscoito de gengibre, nós utilizamos o que? Gengibre. E olha só, hoje eu trouxe um gengibre para vocês verem como é. Eu quero que vocês analisem bem de pertinho e vejam como é o gengibre. Lembrando que ele se parece com uma batata, né? Lembra um pouquinho uma batata. Só que ele se diferencia por ser mais fininho e bem tortinho. Então ele tem uns formatos bem assim, diferentes mesmo. Olha esse daqui, ó. Estão vendo? Viu? Todo tortinho. Cada um tem um formato bem diferente, sabe? Não é como, por exemplo, uma maçã, um tomate ou um morango, uma uva, que geralmente tem o mesmo formato. O gengibre, cada um vem de um jeitinho, mas eles têm mais ou menos esse mesmo aspecto, tá? Uma corzinha parecida com a batata e lembrando também que ele vem de dentro da terra, ou seja, da raiz das plantas, né? Certo. Vimos então como é um gengibre de verdade e agora, aí na página de número 32, vocês têm uma receita, isso mesmo, uma receita de um biscoito de gengibre. Como se faz um biscoito de gengibre? Vamos ver? Olha lá. Eu quero que vocês analisem nessa receita qual é a estrutura dela, ou seja, como nós construímos uma receita, porque elas têm alguns aspectos em comum, algumas características em comum, e nós vamos ver agora. Olha lá. Em primeiro lugar, lá em cima, aqui ó, nessa parte aqui, está escrito o seguinte: biscoito de gengibre, porque é uma receita de biscoito de gengibre, né? Embaixo está escrito ingredientes. Vamos ver. 2 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de chá de açúcar mascavo, 4 colheres de sopa de mel, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 colheres de chá de gengibre picado e 1 ovo. Então, esses são os ingredientes que nós utilizaremos para fazer uma receita de biscoito de gengibre. Tá, agora, aí ó, logo abaixo, a segunda e terceira palavrinha que nós temos aí na cor roxa, está escrito como fazer. Como fazer? Tá, porque agora eu sei quais são os ingredientes, mas e aí, o que eu faço com esses ingredientes? Porque eu poderia fazer qualquer outra coisa, né? Mas tem um passo a passo específico. Vamos ver aí, ó. Número 1. Numa panela, unte a manteiga, o açúcar mascavo e o mel e leve ao fogo bem baixo. Mexa com 1 colher até obter uma calda. Depois, numa tigela, peneire
a farinha de trigo. E aí, o que a gente usa para peneirar? Uma peneira, né? Alguém já viu aí em casa uma peneira? Utilizamos ela então para peneirar, certo? Peneire a farinha de trigo e coloque o gengibre. A farinha de trigo, não sei se vocês já viram. Esse aqui, ó, é o pacotinho da farinha de trigo, mas existem várias marcas diferentes, tá? Essa daqui é uma delas. E coloque o gengibre junto, o gengibre picado que nós vimos aqui nos ingredientes. Misture bem e acrescente a calda e o ovo batido. Para bater o ovo, nós utilizamos este instrumento aqui, olha. Tá vendo? Que ele bate o ovo com mais facilidade, tá? É esse aqui que a gente usa. Mas também pode usar o garfo, tá? Certo. Misture bem e acrescente a calda e o ovo batido. Mexa até obter uma massa uniforme. O que é uma massa uniforme, hein? Alguém sabe dizer? Uniforme? Mas uniforme? Eu só conheço uniforme assim, olha, da escola. Uniforme, nesse caso da receita, quer dizer uma massa homogênea. Ficou mais difícil, né? Uniforme, homogênea? É uma massa por igual, assim. Pensa aí, num creme de leite, num leite condensado. É uma textura só. A gente não consegue enxergar mais nada ali no meio, porque nós misturamos muito bem. Então essa é uma massa uniforme, que os ingredientes ali estão muito bem misturados, tá? Certo. Embrulhe a massa em um papel firme, leve à geladeira por no mínimo 12 horas. Olha, mas demora, hein? 12 horas? Meu Deus, não tem como ser mais rápido? Pré-aqueça o forno a 180 graus, temperatura média, abra a massa com um rolo. Eu não tinha um rolo aqui para trazer para vocês verem, hein? Abra a massa com um rolo em uma superfície enfarinhada, ou seja, a gente pega a farinha, joga numa bancada e aí a gente vai abrir a massa ali naquela bancada, naquele balcão ou aquela mesa com o rolo. Corte a massa com cortadores em formatos variados. Se preferir, use a boca de um copo para fazer biscoitos redondos. Olha que interessante! Então, se a gente não tiver o cortador para moldar os biscoitos na forma que nós quisermos, nós podemos utilizar um copo. E aí a parte de cima do copo, a boca do copo, nós viramos assim de cabeça para baixo e vamos marcando a massa, vamos cortando a massa, certo? Outra sugestão também é modelar essa massa como se fosse um biscoito. Aí sim vai ficar um biscoito de gengibre igual ao da história, né? Distribua os biscoitos nas assadeiras untadas. Olha só, aqui eu tenho uma assadeira. Vocês já devem ter visto aí na casa de vocês, né? Porque é bem comum. A minha aqui, ó, é de alumínio e ela tem formato de coração, mas tem vários formatos, tá? Leve ao forno pré-aquecido, deixe assar por 10 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Retire os biscoitos da assadeira com a ajuda de uma espátula. Então, retire os biscoitos da assadeira com a ajuda de uma espátula. Certo. Então, ufa, vimos a nossa receita. Cumprida essa receita, né? É difícil fazer biscoito de gengibre, não é muito fácil não, né? Eu não achei fácil. Principalmente porque tem uma parte que a gente tem que esperar 12 horas para continuar mexendo com essa receita. Então, nessa receita, o Bob está perguntando pra gente aqui. Como é o nome dela? Qual é o nome da receita? A primeira pergunta que nós temos aqui na apostila. Como nós já vimos então, o nome da receita é biscoito de gengibre, que é o que ela vai nos ensinar a fazer. Quais são os ingredientes? Nós também já vimos, né? 2 colheres de sopa de manteiga, 1 xícara de açúcar mascavo, 4 colheres de sopa, e por aí vai. Tem ovos também. E que medidas são utilizadas para o açúcar mascavo e a farinha? Meu Deus, quais são as medidas? Vamos ver. Açúcar mascavo, 1 xícara de chá.
Então, nós vamos pegar uma xícara, que eu esqueci de trazer aqui, mas uma xícara. Lembra daquela que eu utilizei? Naquela videoaula sobre os espetinhos e o chocolate quente com marshmallow? Vamos pegar uma xícara, despejar a farinha nela e nós teremos a medida certa, uma xícara, tá? E a medida de farinha? A medida da farinha serão 2 xícaras, tá? Açúcar mascavo, 1 xícara, farinha, 2 xícaras. E qual foi o primeiro item do modo de preparo? Vamos voltar aqui? O modo de preparo está na página 32, né? Essa segunda parte aí da receita, olha, que está escrito como fazer. O primeiro item é, então, numa panela, junte a manteiga, o açúcar mascavo, o mel e leve ao fogo bem baixo. Mexa com uma colher até obter uma calda. Então, esse é o primeiro item do nosso modo de preparo. Ok, vimos também então. E qual foi o último item do nosso modo de preparo? Vamos ver aqui? Olha lá, é o item 12. Está escrito assim: retire os biscoitos da assadeira com a ajuda de uma espátula. Isso mesmo. O último item do nosso modo de preparo. E agora, o Bob está pedindo para que a gente encontre a palavra gengibre no texto e circule a palavra gengibre. Então, eu quero que vocês procurem. Eu vou deixar aqui embaixo a palavra gengibre. Dá uma olhadinha aqui na tela como se escreve gengibre. Procura aí na receita de vocês aqui da apostila e eu quero que vocês me digam então, onde está escrito gengibre? Olha só, na página de número 32 eu encontrei aqui a palavra gengibre, mais de uma vez, tá? Então tem mais de uma. E aí, encontrem e eu quero que vocês escrevam neste quadradinho aqui, ó, aqui, tá bom? Quantas vezes vocês encontraram a palavra gengibre? 1 vez? 2 vezes? 3? 4? 5? Escrevam aí, tá bom? E quando vocês terminarem, vamos para a página de número 34. Olha lá, esta página aqui. Está escrito aí: as palavras apresentadas no pote são muito utilizadas em receitas. Encontre-as no caça-palavras. Olha que legal, então é um caça-palavras. Essas palavras que nós temos aqui no pote, nós teremos que encontrá-las aqui na parte de cima, tá? Onde tem essas colheres deitadas aí. E vejam só, no pote nós temos várias palavras. A primeira delas é aqueça. Isso, aqueça. A segunda está escrito aí, informe. Informe, o que é informar? Não é informar com I. Informar com E. Informar é colocar dentro da forma, certo? Lave, asse, peneire, ou seja, utilize a peneira para peneirar, refogue, misture e unte. E o que é refogue, hein? Alguém sabe? Olha, refogar é quando a gente coloca algum ingrediente na panela, no fogo, e a gente mistura ele um pouquinho ali com a água, ou com a manteiga, ou com o azeite. No caso dessa receita aqui do biscoito de gengibre, se eu não me engano, no passo a passo estava dizendo pra gente refogar aqui na manteiga. Isso. Então tá, refogue. Refogar então nada mais é do que colocar no fogo ou com água, ou com óleo, ou com azeite, ou com manteiga e mexer, tá bom? Por um certo tempo. Unte. O que é unte? Ou então untar? Unte. Untar é passar aqui na assadeira manteiga ou então óleo, tá? Manteiga ou óleo e depois jogar a farinha por cima. Vocês já viram alguém fazer isso? Quando nós fazemos isso,
nós podemos depois colocar os biscoitos ou então o bolo que a gente bateu aqui para levar ao forno. E assim, quando essa assadeira esquentar lá no forno, aquecer, esse bolo ou esses biscoitos não vão grudar aqui no alumínio da assadeira. Se a gente não untar, provavelmente ele vai grudar, viu? Se for uma assadeira como essa aqui, ele gruda, tá? Então, untar é isso, passar manteiga ou óleo e jogar farinha por cima. Assim, a assadeira cria como se fosse uma casquinha que protege os biscoitos ou a massa do bolo de grudar totalmente aqui na assadeira, certo? Então eu quero que vocês encontrem essas palavras de dentro do pote e vocês circulem ou pintem elas aí no caça-palavras que está logo acima, combinado? E quando vocês finalizarem então essa atividade dessa página, vocês estão liberados, tá bom? A aula de hoje fica por aqui. O mais importante da aula de hoje é que a gente lembre como é a estrutura de uma receita, certo? Primeiro o nome, depois os ingredientes daquela receita e depois, por último, o modo de preparo ou como fazer, como nós vamos fazer aquela receita. Lembrando que ela sempre começa com o nome ou o título para que a gente saiba o que aquela receita vai nos ensinar a fazer. E é isso aí, pessoal! Eu espero então que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!